E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E havendo o Senhor, comoveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou a esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Amém. Feche a tua Bíblia, teu smartphone, baixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor, a tua palavra foi lida, Deus. Nós cremos, Senhor, que o teu poder, Senhor, através da tua palavra, Senhor, ele vem sobre a nossa vida através do Senhor, através do Espírito Santo. Por isso, fala conosco, Senhor. Enche a nossa vida nessa noite e que o Senhor possa vir ao encontro da necessidade de cada coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse texto nos fala a respeito de uma viúva. E ela já era viúva, ela tinha perdido o seu marido. Então a história dela já era uma história difícil. Porque eu não sei, a Bíblia não fala há quanto tempo o seu esposo havia falecido. E logo após isso, ela também perde o seu filho. E eu acredito que para uma mãe perder, de repente, já vinha de uma história, já vinha de uma vida difícil, perder o seu único filho. Deve ser uma situação bem desagradável. Ali ela não estava levando apenas o filho dela. Ali ela estava levando também os sonhos da vida dela. Aquela mulher, quando ela estava passando pela cidade, eu acredito que a esperança, os sonhos dela estavam todos depositados naquele caixão. Porque era a única coisa que ela tinha. Seu marido já havia a deixado, mas o seu filho, seu único filho, havia falecido também. E a palavra do Senhor fala que haviam duas multidões nesse cenário. Uma multidão que saía junto com a mulher no enterro e uma multidão que acompanhava Jesus. E eu quero te dizer nessa noite que na nossa vida também não é diferente. Durante aquilo que nós passamos, haverá muita multidão acompanhando talvez aquilo que nós estamos passando. E disso nós podemos tirar a certeza que a multidão não vai se compadecer da nossa dor. E muitas vezes a multidão vai criticar e vai nos julgar. A multidão vai se dissipar. E eu acredito que foi o que Jesus enxergou naquela mulher. Ao contrário de tudo aquilo que a multidão via. Ao contrário de que tudo que as pessoas viam a mulher levando a sua esperança, os seus sonhos ali. Jesus, quando olhou para aquela mulher, ele olhou o íntimo dela. Ele olhou aquilo que ninguém mais podia ver. Ninguém na multidão podia ver o que aquela mulher estava sentindo. Mas a palavra de Deus diz que Jesus enxergou nela e se moveu de íntima compaixão. Talvez você venha aqui nessa noite com uma história. Talvez você não tenha perdido alguém assim tão recente. Mas quem sabe durante a sua caminhada, muitas coisas na sua vida, muitos sonhos você já enterrou. Muitas coisas que você de repente poderia estar vivendo, coisas que mesmo Deus planejou para a tua vida. Você poderia estar vivendo e você foi abandonando isso. E coisas que Deus falou com você. E o Espírito Santo é imbatível. Ele nos lembra de tudo aquilo que Ele nos promete. Tenha certeza, se Deus falou com você que Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Aleluia. Você não vai morrer enquanto as promessas de Deus não se cumprirem na tua vida. Aleluia. E eu quero liberar uma palavra para você nessa noite. A palavra do Senhor dizendo para você: não chores. Não chores. Não chores. Porque Ele vai tocar aquilo que está morto. Aquilo que aos teus olhos aparentemente não tem condições. Aquilo que aos seus olhos de repente muitas pessoas falam para você, assim como aquela multidão estava vivendo, participando daquele momento, muitas pessoas falam para você que não tem jeito. Jesus essa noite diz para você: não chores.
Não chores porque Ele te enxerga, Ele te ouve. Você não precisa da multidão para dizer aquilo. A palavra da multidão não é a palavra de Deus na tua vida. A palavra da multidão das pessoas não é a última palavra que vem da boca do Senhor a teu respeito. E você pode ter uma certeza nessa noite. Jesus veio, se fez homem. Ele sabe, conhece a nossa dor, Ele se compadece da nossa dor. E ontem nós tivemos a reunião aqui da liderança. O Espírito Santo falando comigo essa palavra durante já mais de uma semana. E o pastor começou a falar algumas coisas aqui, e aquilo o Espírito Santo começou a falar comigo. Sobre nós melhorarmos de repente a nossa qualidade. Como que está a sua qualidade com Deus? Como que está a sua qualidade com Deus? Quem sabe Deus depositou, confiou em você, confiou para você, sonhos que Ele tem para você. Não é para a pessoa que está do seu lado. É sonhos que Deus depositou para você. Coisas que Ele vai cumprir através da tua vida. E aquela mulher, fica imaginando a cena. A palavra de Deus fala que ela estava indo, e a multidão seguindo. E não é comum o enterro parar. Mas quando Jesus chega num lugar, quando Jesus olha a sua dor, quando Jesus enxerga o seu interior, Ele toca. Então aquela circunstância para, porque Jesus tem poder para parar. Talvez você fale assim, não, mas essas coisas de repente, algumas situações que poderiam ter acontecido na minha vida, já aconteceu há algum tempo, ou não tem mais tempo de acontecer, já estou com alguma idade. Jesus toca nessa noite e faz parar nessa noite o tempo ao seu favor. Nessa noite, se você crê, Deus pode trazer aquilo que de repente aos seus olhos parece ser impossível, mas Deus quer fazer na tua vida. Jesus quer tocar naquela área que de repente ninguém sabe que você precisa. Talvez você de repente esteja aqui com uma pessoa que te conhece tanto, teu esposo, tua esposa, mas no seu íntimo, lá no seu interior, há lugares em você que você sabe que você precisa do toque de Jesus, que você sabe que precisa que Jesus toque em você. Coisas que você já viveu, sonhos que você um dia não contou para ninguém, mas que Deus sabe aquilo que você precisa. Nessa noite, Jesus vai tocar neste lugar que você precisa. Jesus vai tocar em você nessa noite. Se você deixar que Ele toque, as circunstâncias Deus pode mudar. E nessa noite eu queria te convidar. Eu descobri uma coisa sobre uma passagem da Bíblia que a gente vai descobrindo, parece que aos poucos. Quando Jesus falou assim, tomai o meu fardo, tomai de mim que sou manso de coração. Ele não está falando para a gente que vai ser sem problema algum, mas é trocar aquilo que nos aflige, trocar a nossa dor, trocar aquilo que tem talvez causado em nós essa paralisação de vivermos aquilo que Deus quer na nossa vida. Trocarmos pela presença dEle. Isso que é trocar os fardos. Trocar tudo que nós sentimos, aquela angústia, aquela ansiedade. Trocar tudo aquilo que tem nos causado dor pela presença do Senhor. Não há registro nenhum na Bíblia falando que os anjos são obrigados a adorar a Deus. Mas o que será que eles veem na presença dEle, que eles ficam o tempo todo dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Será que essa presença para nós não basta? Será que só um deslumbre nós podemos enxergar a glória de Deus nessa noite? Em poder vivermos o primeiro amor, em podermos viver essa presença, em ansiarmos a presença de Jesus, em trocar tudo aquilo que tem sido peso em nossa vida, trocar pela presença do Senhor. A palavra do Senhor diz que Jesus falou para aquele menino, jovem, levanta-se. E eu quero te dizer nessa noite, levanta-se. Levanta-se para andar.
Levanta-se para caminhar mais um pouco. Levanta-se nessa noite para que você possa caminhar rumo à vida eterna. Levanta nessa noite, porque o Senhor te fortalece, o Senhor te toca, o Senhor enxuga tuas lágrimas, porque Ele ainda continua sendo Deus. Apesar das nossas limitações, apesar das nossas fraquezas, Deus permanece sendo Deus na nossa vida. Não importa qual seja o tipo da situação que você está vivendo, não importa qual seja o tipo da sua dor, não importa qual seja o tipo da adversidade, Ele continua sendo soberano sobre nós. Deus é soberano. Ele é criador do universo. Hebreus diz que é o som da sua voz todas as coisas vieram a existir. Se é o som da voz de Deus, todas as coisas subsistem. Ele é fiel com a tua vida para cumprir a sua palavra. E nenhuma palavra que sai da boca de Deus a seu respeito, ela jamais volta para Ele sem cumprir na tua vida o efeito que precisa ser cumprido. Creia nessa noite que Deus pode tocar em você. Não importa qual seja o tipo da adversidade, nós passaremos adorando ao nosso Deus. Não importa qual seja o momento que você está vivendo. Quem sabe você está vivendo um momento de inverno. A sua vida parece seca. Você olha para a tua árvore, você olha para você, e você só vê os galhos retorcidos, os galhos secos. Mas nesta noite, Jesus toca em você, para que você volte a produzir fruto, para que você possa produzir novamente as folhas, as flores em sua estação. É tempo de nós nos levantarmos, é tempo de nós colocarmos os nossos joelhos novamente firmes, para que nós possamos caminhar. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite. Não chores. Não chores. Levanta-se, 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 levanta-se. Deus tem ainda para cumprir coisas no seu ministério. Levanta-se, levanta-se. Aquilo que Deus falou para você, levanta-se. Levanta-se nessa noite do lugar onde você está. Levanta-se de repente da onde você está, da zona do conforto que você está nessa noite. Levanta, levanta, levanta para cumprir a palavra do Senhor nessa noite. Levanta para cumprir aquilo que Deus tem nos chamado para fazer, para anunciar as boas novas. Você pode se colocar de pé mais uma vez, porque Ele te fortalece, Ele te sustenta. A força do Senhor vem sobre ti nessa noite. Levanta-se, resplandece, porque a glória de Deus nasce sobre ti mais uma vez. Creia nessa noite que Deus pode nessa noite trazer tudo aquilo que está morto, trazendo vida, trazendo esperança, trazendo sonhos. Volte a sonhar novamente. Volte a apresentar os seus sonhos para o Senhor, dizendo: Senhor, olha o que eu sonhei, olha o que eu deslumbrei, Senhor. Eu queria que o Senhor visse tudo o que eu tinha sonhado. Eu creio que Adão fazia isso com o Senhor. Quando Deus descia no Éden, eu creio que Adão falava: Senhor, olha o que eu vi hoje. Passeia comigo novamente pelo jardim. Deus quer passear conosco no jardim novamente. Que nós possamos mostrar a Ele as coisas que tem deslumbrado o nosso coração. Senhor, eu tenho projetos de fazer isso para o Senhor. Eu tenho projetos de repente do meu ministério fazer isso. Eu sei, Senhor, que o Senhor é comigo. Volte a sonhar novamente. Volte a sonhar novamente. Os planos de Deus para a tua vida, eles são muito maiores, muito melhores do que os nossos sonhos, do que as nossas mazelas dessa vida. Todas essas coisas que você vê um dia vai passar como um breve pensamento. Todas as coisas que nos corroem, todas as coisas que de repente prendem a nossa atenção nessa terra vai passar como uma névoa. Mas a palavra do Senhor, ela vai permanecer na nossa vida para sempre. Para sempre. E eu queria convidar você para fechar os seus olhos nessa noite. E você que precisa deste toque. Você que veio aqui nessa noite ansiando por um renovo de Deus na tua vida. Eu creio que o Espírito Santo vai te tocar nessa noite. Só o Espírito Santo sabe o que você precisa.